Boa noite, senhores. Dentre os vários assuntos que eu abordo aqui no canal e nas conversas que temos na comunidade, seja nos comentários ou pelo SimpleX, esse assunto de telecomunicação é um tópico bem recorrente e de bastante interesse de vocês. Então eu queria bater um papo com vocês hoje a respeito de um projeto, por assim dizer, dentro do ambiente das criptomoedas, que visa tentar fornecer uma infraestrutura de acesso à internet descentralizada, onde seria possível você está instalando nós conectada à sua infraestrutura local de internet e está compartilhando ela com terceiros e está sendo remunerado por esse serviço. E atualmente eles têm um plano de oferecer um pacote de dados de celular gratuito com implementação aqui no Brasil. Então, se isso te interessa, eu convido vocês a assistir esse vídeo aqui comigo. O projeto em questão se chama Helium e ele tenta unir a governança descentralizada, que é muito comumente vista nas criptomoedas, nos projetos criptos. Ele tenta trazer isso para o setor de telecomunicação e oferecer uma rede que possa ser descentralizada e de acesso até certo ponto gratuito para a maioria das pessoas. Eles escolheram como abordagem, em vez de estar arcando com todos os custos de criar uma infraestrutura semelhante a Starlink, onde você pudesse fornecer internet de forma global, eles acabaram optando por um modelo onde as pessoas podem estar participando da rede e compartilhando de forma segura a banda de internet disponível dentro dos seus planos e, de certa forma, estarem sendo remunerados para isso. Dessa forma, descentralizando e diluindo todo o custo de construção dessa infraestrutura. Dentre os nomes famosos que estão envolvidos com o projeto, acredito que o maior deles, ou de mais relevância, seja o do Sean Finning. Para vocês que não conhecem ele ou não são tão antigos quanto eu, ele é um programador norte-americano que foi responsável pela criação de nada mais nada menos que o Napster, o primeiro serviço ou programa de compartilhamento de músicas MP3 totalmente P2P, lá por volta dos anos 2000. E ele desde aquela época sempre trouxe essa veia de compartilhamento de softwares e ideias com esse ideal bem de liberdade das informações, liberdade de acesso. Em 2013, ele acabou se juntando com outros parceiros para estar realizando a fundação da Helium Network, com essa ideia de poder estar criando uma rede de acesso onde houvesse incentivo para que as pessoas pudessem compartilhar a sua própria infraestrutura, sendo remuneradas por esse serviço, e na outra mão, criando a disponibilidade de uma rede que poderia ser utilizada para as mais diversas finalidades. O projeto inicial visava a criação da Helium IoT, criar uma rede de compartilhamento para dispositivos IoT, Internet das Coisas, talvez seja um termo que vocês já tenham ouvido, baseada no protocolo da LoRaWAN, onde ele visava criar uma infraestrutura para uma rede de radiofrequência baseado na tecnologia LoRa, ou seja, onde ela teria um amplo alcance com baixa utilização de energia e que possibilitasse a conexão de diversos sistemas de monitoramento e serviços das mais variadas funções, pensando por esse lado da agricultura, seja para estar conectando sensores de condição de solo, sensores de irrigação e saúde de plantação, uma implementação dentro de cidades inteligentes para que pudesse estar sendo feito o controle de semáforos, controle de tráfego, monitoramento ambiental, um controle da iluminação pública, talvez. Essa rede ainda poderia oferecer serviço, por exemplo, rastreamento de veículos, rastreamento de equipamentos em tempo real. Ela poderia ser aplicada dentro da área da saúde, com dispositivos de monitoramento, está sendo transmitido dados em tempo real dos pacientes através dessa rede. E mais recentemente, eles expandiram o projeto da Helium Network e introduziram o conceito da Helium Mobile, onde visava pegar todos os conceitos que já existiam dentro da Helium IoT e disponibilizar o mesmo tipo de acesso e o mesmo tipo de serviço de remuneração, mas dessa vez para criar uma rede de telefonia móvel 5G e dessa forma fornecer acesso à internet para as pessoas de forma descentralizada. E para garantir que as pessoas fizessem a adoção e a expansão da rede da Helium Network, fornecendo a infraestrutura pessoal de acesso à internet, o projeto Helium trabalha com 2 tokens, 2 criptomoedas, que são dadas como recompensa por você estar disponibilizando a sua internet para esses serviços, seja a Helium IoT, que é remunerada com o token HNT, ou seja,
você disponibilizando a sua internet para pontos de acesso, hotspots, da Helium Mobile, que são remuneradas através do token Mobile. Partindo um pouco para a questão do funcionamento, de como essa infraestrutura funciona e de como nós podemos participar da expansão dessa rede e estar ou não recebendo recompensas por compartilhar a nossa internet, nós precisamos entender os dois mecanismos que são utilizados para criar a recompensa dos tokens, sendo o principal deles o que eles chamam de Proof of Coverage, ou prova de cobertura, que é um mecanismo que valida que você está disponibilizando a sua internet através de um hotspot da Helium e que esse hotspot está realmente fornecendo uma cobertura geográfica de acesso. Você realmente instalou uma antena e essa antena está funcionando e criando uma cobertura, uma área de cobertura. Então você é remunerado simplesmente por realizar a manutenção dessa área de cobertura. E você também recebe uma recompensa adicional de acordo com o volume de dados que o seu hotspot realiza de roteamento. A Helium disponibiliza esse site interativo aqui, bastante bacana, onde a gente pode estar conferindo a localidade dos hotspots e extraindo várias outras informações de acesso, utilização, diretamente de dentro da rede. Então, explorando ele aqui, o mapa dos Estados Unidos, a gente pode ver que é a região mais populosa dentre os serviços de hotspots disponíveis. Existem algumas outras opções aqui dentro da Europa, um pouco aqui dentro da Ásia, e até mesmo alguns pontos aqui dentro do Brasil. Já tem gente criando a infraestrutura aqui dentro do Brasil, mas você pode ver que inicialmente a infraestrutura ainda é bem reduzida quando comparada com os Estados Unidos. Se a gente vier dando um zoom, vamos abrir a área de Nova York, pelo que eu andei olhando, é a área que tem a maior densidade de hotspots instalados. A gente vem dando um zoom aqui, perto da área de Manhattan, nós temos aqui cerca de 500 hotspots só nessa pequena região. E se a gente continua dando zoom, aqui a gente tem o Central Park, vamos dar zoom aqui nessa área um pouco mais densa aqui. Você pode ver a quantidade de hotspots que já estão espalhados pela cidade de Nova York. A gente pode dar um zoom aqui próximo do Central Park, e aqui a gente tem 2 hotspots bem próximo do parque aqui. Você pode estar clicando sobre ele e o site carrega as informações desse hotspot conectado. Então aqui do lado a gente consegue ver qual que é o comércio que está hospedando esse hotspot. Rolando aqui para baixo a gente consegue ver a utilização de dados que vem acontecendo dentro desse hotspot. A gente pode conferir o quanto de dados já foi transferido por dentro desse hotspot e o quanto em recompensas do token ele já recebeu referente a essa transmissão de dados que ele fez nos últimos 30 dias. Pegando esse outro hotspot aqui, a gente pode ver que ele já teve uma utilização um pouco maior, cerca de 500 megas transferidos no último dia. Ele tem uma média de um usuário diário conectado com aquele hotspot, e aqui a quantidade em recompensas que ele já ganhou, devido à transmissão de dados. E se a gente clica aqui nesse ícone, a gente pode ver o tanto de recompensas que ele já recebeu desde a instalação desse hotspot. Ou seja, ele já recebeu 183 tokens por estar disponibilizando a internet dele para ser utilizada como infraestrutura da Helium Network. A gente pode vir aqui e mudar para tráfego de dados, e a gente consegue ter uma noção mais visual da quantidade de dados que estão sendo trafegados na região. Você passa o mouse aqui por cima, você já consegue acompanhar quantos de dados e quantos hotspots estão transferindo de dados. Aproximadamente 2.800 hotspots transferiram cerca de 15 terabytes de dados nos últimos 30 dias. Você pode ver que a maior concentração de dados é aqui pelo Nova York, e também existe uma certa concentração aqui na parte da Flórida. Aqui no Brasil nem chega a aparecer nada muito relevante. Então, existe muito espaço ainda para a expansão da Helium Network dentro do Brasil. Daí é algo que só está começando por aqui. Enquanto que nos Estados Unidos já existe uma grande utilização dela. Dando uma explorada aqui pelos status da rede, a gente consegue ver que eles têm uma média diária de 310 mil usuários, e diariamente a rede já está transferindo cerca de 19 terabytes de informação. Aqui a gente tem a quantidade de hotspots que já foram instalados, quase 60 mil hotspots, e assinantes da Helium Mobile, que é o plano de telefonia móvel que está sendo oferecido pela Helium. Eles já contam com 134 mil assinantes. Para estar realizando a prova de cobertura, que é a forma com que eles validam se você está realizando uma cobertura funcional da rede e mantendo essa estrutura funcionando, eles utilizam esse tipo de mapeamento, onde eles dividiram em hexágonos as regiões, e você consegue ver por esse mapa interativo quais são as regiões que têm uma área de cobertura e quais não têm. Então dessa forma você consegue achar
pontos ideais onde você pode estar instalando um hotspot, pois ali ainda não existe uma ampla rede de cobertura e muito provavelmente você instalando um ponto de acesso ali, o seu ponto de acesso vai ser o mais utilizado, talvez o único utilizado naquela região. Dando um pouco de zoom nessa região, a gente pode ver que essas 3 zonas, elas estão cobertas já com esse roxo bem escuro, o que sinaliza que existe uma boa cobertura da rede da Helium Mobile aqui dentro desse ponto, porém aqui nos pontos laterais não existe nenhum tipo de cobertura. Pode ver que nesse hexágono que eu selecionei, ele não tem nada de cobertura, e nas zonas onde são menos cobertas pelo sinal, a recompensa é maior. Ela chega a trabalhar em 3 níveis. Então, quanto mais necessidade de sinal existir naquela área, maiores são as recompensas e, consequentemente, o incentivo para que aquela infraestrutura na região possa ser evoluída. Ainda vindo aqui nessa parte de top hotspots, ele lista quais são os pontos de acesso que tiveram a maior atividade no período selecionado. Então, se a gente seleciona aqui nos últimos 30 dias, a gente consegue ver que o ponto de acesso, em primeiro lugar, ele transferiu no último mês 1.9 terabytes de dado e ele tem uma média de utilização de 130 usuários todos os dias. Então, se você clica sobre o nome dele aqui, ele direciona para o hotspot dentro do mapa e você consegue estar vendo a localidade dele. Ele fica aqui na lateral, próximo do Central Park, e aqui nas informações a gente pode ver que faz 6 meses que esse ponto de acesso foi instalado, e aqui a quantidade alta de dados, ou seja, essa daqui é um hotspot que foi instalado numa área de alta densidade onde existe bastante usuários utilizando ele, e consequentemente as recompensas que ele recebe devido ao grande volume de dados que ele trafega é muito maior. Você coloca o mouse aqui em cima, você pode ver que ele recebeu 6.472 tokens, que é referente ao Proof of Coverage, que é a recompensa por ele fazer a manutenção do sinal da Helium Network, e na linha de baixo, ali onde está escrito Data Transfer, pode ver que ele recebeu mais 109 tokens, que é referente ao volume de dados que o ponto de acesso dele transmitiu. Então, no total, 115 tokens ele recebeu nos últimos 30 dias, somente por ter disponibilizado a internet dele como um ponto de acesso para a rede Helium Mobile. Se a gente vir aqui e clicar no total, você pode ver que ele já recebeu 572 mil tokens dentro dos últimos 6 meses que ele fez o deploy, a instalação do hotspot ali. Obviamente não existe nenhuma garantia de retorno em cima desse projeto aqui, é muito mais o feeling de você identificar um ponto de acesso, um ponto de demanda, e a partir disso você talvez possa estar recebendo algum tipo de recompensa ou algum tipo de lucro em cima disso. Obviamente isso é somente em caráter informativo, não estou recomendando que vocês compram ou invistam dinheiro em nada. Estou apenas apresentando a tecnologia para vocês. Ainda por esse site interativo aqui, a gente também consegue estar consultando o mapa de pontos de acesso da rede IoT. E essa rede, como ela foi iniciada primeiro, muito antes da rede mobile, você pode ver que a infraestrutura dela já é muito maior, seja nos Estados Unidos, seja em outros países. A Europa já tem uma infraestrutura da rede IoT deles muito mais evoluída, e até mesmo aqui no Brasil, a gente pode ver que a rede da IoT, ela já teve alguma adesão dentro de alguns pontos aqui. A gente pode ver a região de São Paulo e a região do Rio de Janeiro, como já uma certa densidade de usuários que instalaram o dispositivo de compartilhamento da rede IoT. Então, muito provavelmente a gente poderia, por inferência, imaginar que essas regiões provavelmente também vão estar aderindo à implementação da rede mobile e possibilitando com que a rede de celular, de telefonia, possa ser implementada dentro do Brasil. A gente consegue, se eu não me engano, estar clicando aqui num dos hexágonos e estar consultando algumas informações referente à rede IoT. Como a rede ela tem um volume de tráfego muito inferior, as recompensas não são calculadas com base na quantidade de dados que você transfere. Eles simplesmente fazem a recompensa por você disponibilizar a cobertura de sinal, ou Proof of Coverage, que é calculado para a rede IoT. Então, mesmo que a sua rede não esteja sendo utilizada, simplesmente por você manter a infraestrutura de pé, você já recebe algumas recompensas. Agora, se elas compensam o custo de aquisição dos hotspots ou não, ou gasto energético que envolve em você estar mantendo esses dispositivos ligados, aí eu já não sei dizer. Talvez caberia um estudo mais aprofundado referente a isso de forma individual. Cada um vai saber a região de vocês, quais são as características e necessidades disso. Avançando um pouco sobre o funcionamento, a gente entra no que eu considero o critério mais importante, que é como raios o projeto visa garantir uma segurança sobre a minha internet que está sendo compartilhada. Se eu disponibilizo
a minha internet para terceiros estar utilizando e eles possam estar eventualmente acessando sites, digamos, problemáticos, isso eventualmente poderia causar problemas para mim, que sou o dono da infraestrutura. E para estar evitando esse problema, garantindo com que nós que estamos disponibilizando a nossa rede de internet para funcionar como base da infraestrutura da Helium, eles criam todo um tráfego criptografado através de uma VPN que passa por dentro da nossa rede de internet. Dessa forma, criando uma segmentação entre os dados que os usuários da Helium vão estar acessando e os dados que nós acessamos dentro da nossa rede. Então isso acaba por proteger as duas pontas, porque nós, enquanto fornecedores do sinal de internet, não vamos ter acesso dentro dos dados trafegados da Helium. Isso garante com que os usuários que estão se conectando ao nosso hotspot sintam-se seguros com relação à interferência nossa, que a gente não vai estar monitorando ou bisbilhotando dentro dos pacotes que eles estão trafegando. E isso também serve para proteger nós de que a atividade que os usuários da Helium estiverem usando não vai ser, entre aspas, problemática para nós, pois o tráfego de rede deles não vai estar se misturando com o nosso. Ele fica completamente segmentado. Nesse site de documentação do Helium, eles descrevem com bastante detalhes como que é o funcionamento da rede, como que através da nossa internet eles são capazes de promover um sinal de 5G para celulares. E durante o meu estudo, pelo que eu entendi, eles basicamente utilizam essa CBRS. Eu andei estudando também o white paper deles para ver o que eu encontrava de informação referente ao funcionamento da rede. E dentro do GitHub deles, nessa parte de documentação, eu consegui encontrar informação de que lá nos Estados Unidos, eles utilizam uma frequência intermediária de 3.5 GHz aqui na banda, que atua como uma frequência híbrida entre a frequência de Wi-Fi e a frequência de 5G, 4G de celulares tradicionais. E essa frequência híbrida, ela não depende de licenças para operação. Então, dentro dos Estados Unidos, eles conseguem viabilizar toda essa infraestrutura sem estar pedindo muita autorização para as agências reguladoras de telecomunicação ou de radiofrequência americanas. Existe ainda esse outro site, onde a Helium disponibiliza várias informações referente ao projeto, ao funcionamento deles, a quantidade de spots. Funciona mais como um site de marketing, né, sobre o projeto, mas esses daqui são os hotspots e eles utilizam para estar criando a rede de telefonia móvel 5G deles. Você tem o ponto de acesso, que é para ser instalado dentro de infraestruturas, cafés, shoppings, academias, e você tem a antena externa, que pode ser utilizada para criar uma infraestrutura de longo alcance dentro da rede da Helium Mobile. No próprio site, eles disponibilizam uma documentação referente a todo o funcionamento dos pontos de acesso, quais são as suas dimensões e as características de funcionamento. Eu fiz o download do datasheet deles, e aqui tem todas as informações de funcionamento, de como os spots operam, como eles podem estar trabalhando. Tem as informações de funcionamento das antenas, quais são as angulações, as frequências que elas trabalham, as localidades que são indicadas, cada tipo de instalação. A gente tem aqui dentro das especificações as bandas de operação, que eles trabalham nas frequências de Wi-Fi, compatibilidade com todas as tecnologias atuais que melhoram o desempenho da conexão, tanto para o ponto de acesso para unidades interiores, né, para ser instalado indoor, quanto a antena de uso externo. E no final do documento, eles deixaram esse FAQ com 4 perguntas referente à instalação dos hotspots e do projeto em si, por assim dizer, onde ele deixou uma pergunta se eu poderia fazer a instalação de um ponto de acesso desse Helium Mobile dentro de casa, e ele diz que a rede é originalmente designada para um público que faça alta demanda de tráfego, áreas grandes com grande demanda. Aí ele dá como exemplo aqui cafeterias, pequenas empresas, enfim, uso onde tem várias pessoas conectadas. Ele também deixa uma pergunta se esse ponto de acesso substitui a utilização do Wi-Fi tradicional. E aqui eles explicam que não, que esse ponto de acesso, seja do Helium Mobile ou do Helium IoT, eles não são focados em criar uma rede de Wi-Fi tradicional como as que a gente utiliza em casa. As redes, elas têm a função específica
pode criar uma rede ou de telefonia móvel para ser utilizada no celular com um plano de 4 ou 5G, ou para estar criando essa rede IoT para dispositivos de monitoramento e de checagem, enfim, todos esses exemplos que eu já dei anteriormente. E por fim, eu falei que eles estavam chegando com uma internet de graça dentro do Brasil. Essa notícia traz essa informação, que a Helium está focando no Brasil para criar um plano de internet móvel gratuito aqui dentro do país. Então, se eles conseguirem concretizar essa ideia, muito provavelmente a gente pode ter uma nova operadora de telefonia móvel competindo com as tradicionais Oi, Claro, TIM, e ela vai oferecer um plano de entrada completamente gratuito, o que pode chamar bastante atenção dentro do país. Vocês que desejam estar se inscrevendo na lista de espera para estar conseguindo acesso a um desses chips da Helium, eu vou deixar na descrição do vídeo esse site, que é por onde você faz a inscrição para conseguir o código de acesso. Você vem aqui, adiciona o seu e-mail e pega o seu código de convite, e posteriormente, quando a rede estiver funcionando diretamente do Brasil, você pode estar usufruindo dela. Caso você esteja de fora do país, caso você esteja vendo esse vídeo dos Estados Unidos, ela já está amplamente funcional lá. Então você já poderia requerer o seu plano e já está utilizando ele. Rolando um pouco aqui para baixo no site, a gente tem uma informação de como vai funcionar os 3 planos de telefonia móvel deles. Eles têm esse plano que eles chamam de 0 e vai fornecer 3 GB de dados gratuitos, 100 minutos de voice, né, seria de ligação no caso, e 300 testes seria o nosso SMS. Eu nem sei se a gente utiliza mais esse SMS, faz muitos anos que eu particularmente não utilizo, mas enfim, de qualquer forma tem ele disponível dentro do plano gratuito. E como letras miúdas do contrato, os 3 primeiros gigas de utilização são gratuitos, depois você paga um adicional de $7,50, dariam cerca de R$43 para cada giga que você ultrapassar do limite básico do plano mínimo aqui. Eles têm o segundo plano, que seria o plano Air, que fornece 10 GB de data e textos e ligações ilimitadas, também mantendo o adicional de R$7,50 para cada giga que você ultrapassar desse limite de 10, e é um plano mensal que custa $15. Por uma conversão direta, esses $15 na data de hoje seriam o equivalente a R$86, R$87. Ainda existe o plano Infinity, e esse sim seria o plano mais vantajoso do meu ponto de vista, pois ele é completamente ilimitado, tanto para o uso de data, né, transferência de dados, quanto para a utilização de voz e de texto. E esse plano sairia por cerca de $30. Fazendo aqui uma conversão direta sobre os $5,30 na data de hoje, seriam algo como R$172, R$180. Claro que esses valores provavelmente ainda teriam impostos em cima, ou tarifas de pagamento de IOF, caso você realizasse os pagamentos em dólar, então poderia ter um adicional em cima desses valores aqui. Dependendo de como for a infraestrutura realizada, a disponibilidade de sinal que aconteça aqui no Brasil, isso pode se tornar talvez uma opção viável. Ainda assim seria planos meio caro, você pagar R$200 por um plano de telefonia móvel, contudo, se ele não houver limite de tráfego de dados, pode vir a ser interessante. E se não, o plano de entrada que não tem nenhum tipo de custo, você tem 3 GB mensais ali para usar de forma completamente gratuita. Mas antes de vocês ficarem completamente maravilhados com o projeto, vocês precisam ter em mente que nem tudo são rosas, principalmente porque isso aqui se trata de uma shitcoin, um projeto de criptomoedas que está tentando trazer funcionalidade real para o nosso dia a dia, mas a gente tem alguns casos, algumas notícias que advogam contra o projeto como um todo. A gente tem essa notícia de setembro de 2022 do portal Bitcoin, onde eles soltaram uma matéria falando que os desenvolvedores e os executivos iniciais do projeto tiveram uma grande pré-mineração dos tokens HNT e que, por consequência disso, conforme o valor do token subia, eles teriam muito mais vantagens, muito mais lucros do que as pessoas que estariam comprando o dispositivo e instalando toda essa infraestrutura para tentar ter algum tipo de retorno, algum tipo de lucro. Existe essa outra matéria também, um pouco mais antiga, de 2022, de junho de 2022, e um regulador da Anatel afirma que a mineração de Helium não é lucrativa. Na ocasião, por se tratar de aparelhos de radiofrequência, esses hotspots precisam ser homologados pela Anatel para serem comercializados dentro do Brasil, para que a entrada deles possa ser permitida dentro do Brasil. E o regulador que fez a inspeção dos equipamentos e homologou a utilização dele no território falou que a mineração não era viável. No caso, em 2022, ele estava se referindo à rede IoT, e ele se baseou que a rede ela não tem, atualmente, uma alta demanda de utilização, então, muito provavelmente,
onde a utilização da rede, o financiamento seria um pouco eficiente e as pessoas que estariam comprando esses hotspots, que, diga-se de passagem, não são baratos, o ponto de acesso para a instalação interna custa cerca de $250 e o ponto de instalação externa custa $500 e muito provavelmente você não teria o retorno desse valor investido através da, entre aspas, mineração dos tokens HNT, segundo o especialista aqui, devido à baixa utilização e à baixa demanda por uma rede IoT dentro do país. Então são considerações pertinentes que você deve ter, caso você tenha se interessado pelo projeto, caso essa shitcoin aqui tenha despertado o seu interesse, e fica o aviso para que você aprofunde o estudo sobre se isso vale a pena ou não do ponto de vista de um investimento, ou se você vai conseguir ter algum tipo de lucro com isso. O meu intuito com esse vídeo é divulgar a existência desse projeto e como ele está vindo agora para o Brasil, com a possibilidade de uma rede móvel para os celulares, com uma internet gratuita. Isso daí talvez possa ser benéfico para nós enquanto na ponta de usuário. Talvez, não sei, a viabilidade de nós estarmos instalando esses pontos de acesso na nossa infraestrutura de internet. Talvez com mais algum tempo a gente possa ter mais clareza quanto a isso. E se você tem algum comércio, alguma localidade meio movimentada e dentro do país começar a existir uma grande demanda pela utilização dessa rede, talvez ela possa ser viabilizada. De qualquer forma, é um projeto interessante, que eu particularmente julgo interessante, para se manter no radar e ver qual é a evolução dele. Talvez possa ter um futuro promissor aqui dentro do Brasil e tá colocando talvez em xeque a posição dessas grandes empresas de telefonia dentro do país. Talvez valha acompanhar com carinho a evolução dessa história, por assim dizer. Como eu digo no encerramento de todos os vídeos, nós devemos sempre esperar pelo melhor das situações, das pessoas e até da nossa infraestrutura de telefonia. Mas é altamente prudente que a gente esteja preparado para caso situações adversas possam acontecer e a nossa dependência por uma única operadora de celular ou por uma única provedora de internet estar comprometida. Talvez a gente ter algumas opções ou algumas cartas na manga possa ajudar a gente em momentos de dificuldades. O que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo era isto. Um forte abraço a todos, boa sorte e até nosso próximo encontro. Oi, pessoal!